Bom, então a gente vai dar início esse mês falando sobre algumas mulheres, né? Eu sou a primeira delas aqui. Como eu disse, a gente vai começar falando sobre uma mãe. E a gente vai falar hoje sobre Maria e como ela foi uma mulher de oração e de adoração. E para falar um pouco sobre o que nós podemos aprender com a vida dela e com a postura que ela teve em algumas situações. E então, assim, na sua época, era muito comum que as jovens ficassem noivas muito cedo. Eu sou uma jovem que ficou noiva muito cedo, mas ela conseguiu ficar noiva mais cedo do que eu ainda. Eu tenho 20 anos no momento, para quem não está por dentro, mas eu fiquei noiva com 19. Então, eu já, à vista da sociedade, né, da população de hoje em dia, eu já fiquei noiva muito cedo. As pessoas questionam a minha decisão. Mas ela ficou muito mais cedo ainda, porque na época dela era comum que as meninas estivessem preparadas ali para noivar por volta dos seus 12, entre os 12 e os 16 anos. Então, ela também tinha entre essa idade. E ela era muito jovem. E da mesma forma que as outras meninas da sua época, Maria também estava esperando esse momento. E ela estava noiva de José. E ela tinha mais ou menos essa idade. Então, é engraçado pensar que, na verdade, Maria era só uma menina. A gente não tem como saber quantos anos exatamente ela tem, mas ela era uma menina. Ela estava crescendo, e por mais que, né, ela fosse... A vida delas era casar. Então, elas eram preparadas desde cedo a saber as coisas de casa, a ajudar em casa, a se preparar para esse dia do casamento, mas ela era só uma menina. E é engraçado ver que quando ela recebe uma notícia muito grande, ela vai correndo contar para uma amiga, que era Isabel, prima dela. Então, a gente vai ver ali um pouquinho antes do versículo que a gente vai ler daqui a pouco, que quando ela recebe a notícia do anjo de que ela vai gerar Jesus, e ela fica, né, chocada com a informação, alguns dias depois ela vai até a casa de Isabel, que era sua prima, e ela chega lá para falar com ela. E eu imagino, gente, ela era uma menina. E mulher por mulher não muda. Eu imagino que ela tenha ido lá para contar para ela o que aconteceu, porque assim, ela já sabia, porque o anjo tinha falado para ela que Isabel também tinha recebido uma notícia. Ela nem conseguiu falar nada. Quando ela saudou a Isabel na casa dela, o Espírito Santo desceu sobre Isabel e ela já tinha entendido que o filho que estava no ventre de Maria e que ela eram abençoadas pelo Senhor e que dali viria algo grande e o Senhor faria algo grande. Então Maria era só uma menina que virou uma mulher porque ela recebeu uma grande responsabilidade, gerar no seu ventre o nosso Salvador. E ao invés de se colocar numa situação de desespero, de se colocar numa situação de meu Deus do céu, eu não vou dar conta, de meu Deus, eu não sou a escolhida, não é possível que eu fui a escolhida, ela, e mais do que só pedir forças e sustento, que eu imagino que ela tenha feito, ela faz algo muito mais bonito quando ela realmente entende que é verdade. Era abençoada e que o Senhor faria algo grande pela vida dela, ela realmente entendeu que, mais de um aqui me confirmou, o anjo veio para me falar e já é algo surpreendente. Se um anjo viesse me falar que eu vou fazer alguma coisa, eu já acreditaria. Mas aí parece que ter alguém que ela conhecia, alguém que ela tinha um convívio, mínimo que seja, falar para ela que isso aconteceria, era como se algo se concretizasse. Então, ela exalta o Senhor, ela faz algo muito mais bonito do que só que já seria, né, se render e pedir forças ao Senhor, mas ela faz ainda algo mais bonito, que é adorar e exaltar o Senhor. Então, eu quero ler com vocês o versículo Lucas 1, a partir do versículo 46. Amém? Então vamos lá? Maria respondeu: a minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão de abençoadas. De fato, nós estamos aqui hoje sabendo que ela foi uma mulher abençoada.
pois o poderoso e santo fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. O seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou os príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e seus descendentes para sempre. Essa foi a resposta de Maria quando ela entendeu o que ela faria, o que Deus faria através da vida dela. Então, Maria foi escolhida por Deus para gerar Jesus. E essa não era uma posição fácil. Tudo dali para frente na vida dela mudaria. Não só, antes já mudaria porque ela ia se casar, né? Ela seria a dona de um lar, mas dali para frente, com a responsabilidade de ter que gerar um filho e o filho de Deus, tudo mudaria. O seu corpo mudaria, a gravidez muda o corpo de uma mulher completamente. Os seus planos mudariam, a sua vida seria diferente. A sua maturidade teve que ser transformada para que ela pudesse cuidar de uma criança. E, além disso, ela também precisava suportar o olhar da sociedade, o julgamento das pessoas, porque no fim das contas ninguém entendia o que estava acontecendo com ela. Ninguém entendia de verdade o que estava acontecendo, o que ela estava passando. Então ela precisava passar por tudo isso. E esses fatos poderiam ter assustado ela. Ela poderia ter, até no seu coração, questionado a decisão de Deus por ter escolhido ela tão jovem. Afinal, a gente se conhece, né? E quando a gente é escolhido para fazer algo, a gente se pergunta se Deus tem certeza? Porque a gente se conhece, a gente sabe que a gente é falho, que nós somos seres humanos e que nós estamos factíveis ao erro. Mas ela reconheceu e se colocou na posição de serva do Senhor. Ela se colocou numa posição de servidão e à disposição do Senhor. Então, Maria foi convidada a participar de uma história que salvaria a humanidade. Ela foi convidada a participar e ela compreendeu o privilégio do que ela estava vivendo. No fim das contas, qualquer tipo de acusação que ela pudesse sofrer, qualquer tipo de mudança que ela pudesse na vida dela passar, qualquer dificuldade, tudo isso não se compara com o privilégio de viver aquilo que Deus te coloca para viver. E como Maria, nós fomos escolhidos para participar dessa história. Nós fomos escolhidos para participar da história da salvação da humanidade. Nós, no nosso lugar de trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, no meio dos nossos amigos, nós fomos escolhidos por Deus para ser aqueles que vão trazer salvação, que vão trazer Jesus para a vida dessas pessoas. E nós somos convidados a fazer parte dessa história. E ao invés de nos questionar de quem nós somos, mas Deus, eu sou tão pequeno, mas Deus, eu nem sei falar, mas Deus, eu tenho vergonha, eu sou tímido, ou então eu falo até demais, as pessoas nem vão acreditar no que sai da minha boca. A gente tem que se entregar para o Senhor e entender que Ele vai fazer as coisas do jeito dele. E que quando Ele nos escolheu, Ele já levou em consideração todos os nossos defeitos. Todos os defeitos que você pensa que você pode ter, pois Deus já levou todos eles em consideração. Quando Ele te escolheu para fazer algo, quando Ele te escolheu para te colocar num ciclo específico, tudo isso, o Senhor já sabia de todas essas coisas. E a nossa posição não é de questionar o Senhor, mas de se entregar, de fazer a vontade dele, de se colocar como servos, dispostos a obedecer ao Senhor e fazer a vontade dele. Então a gente precisa se alegrar de ser escolhido por Deus. É muito grande ser escolhido por Deus, é muito alegre ser escolhido por Deus. Existe uma responsabilidade em ser filho de Deus, mas é feliz. É um fardo que não é pesado, é um fardo leve ser filho de Deus e ser escolhido por Ele para participar disso. E nós precisamos entender que nós somos chamados por Ele com um propósito, e que nada do que nós fazemos é pela nossa própria capacidade, mas porque o Senhor nos capacita, é a capacidade que Ele gera em nós. Então, o nosso coração precisa estar nesse lugar, sabe, de entender quem nos chamou, que nós não fomos chamados por qualquer um, mas pelo Senhor, o nosso Deus, aquele que nós sabemos que já fez tantas coisas através de tantas pessoas e até da vida de uma menina.
que era só uma menina. Mas ser escolhido não significa que tudo vai ser fácil, né? Na vida dela mesmo, tudo mudou na vida dela. E nós vamos ter momentos muito difíceis nas nossas vidas. Mas nesses momentos nós somos chamados a depender do Senhor cada vez mais. Todos os dias a gente está disponível para viver muitas dificuldades, mas todos os dias o Senhor é o nosso sustento. E quando a gente passa por momentos de tribulação, de dificuldade, não tem nada de errado em orar pedindo o socorro do Senhor, o refrigério do Senhor. Muitas vezes é disso que o nosso coração clama. Mas, além disso, a gente precisa lembrar de, mesmo nas nossas dificuldades, adorar o Senhor. Mesmo nos nossos momentos os nossos momentos mais baixos, os nossos momentos mais difíceis, com maior tristeza, e nesse momento que nós precisamos adorar o Senhor. Porque quantas vezes a gente se desafia a orar sem pedir nada? Quantas vezes essa semana, essas 2 semanas, vou dar até mais, 1 mês, a gente parou para fazer uma oração para o Senhor sem fazer um pedido? Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, vamos se desafiar a fazer uma oração curta que seja, sem pedir, porque o Senhor não é nosso gênio da lâmpada, mas ele merece ser adorado, ele merece ser exaltado. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Deixamos de orar apenas por agradecer ao Senhor. Sabe, quantas coisas nas nossas vidas nós temos a agradecer? Nós temos muitas, e o Senhor é o responsável por todas elas. Então, seja agradecer porque você não tropeçou quando você acordou da cama, que você não bateu o dedo mindinho na quina da cama, sabe? Tem tantas coisas que a gente se esquece de agradecer, mas hoje o Senhor quer nos lembrar de que, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, nós temos coisas para agradecer. Nós temos o que agradecer e nós temos que ter um coração que o adora, mesmo nesses momentos difíceis. Porque, às vezes, nem nos momentos que nós temos aqui em coletivos de adoração, nós temos parado para agradecer, parado para adorar. Nós ficamos tão envolvidos nos nossos problemas, às vezes a gente não deixa para lá aquilo que está nos cansando, aquilo que está nos deixando abatidos, e a gente foca tanto nisso que a gente, até nos momentos de adoração, nos momentos de louvor, que são para isso, nós deixamos de adorar o Senhor e a gente fica egocêntrico, né? Esquece que o momento de louvor não é para nós. O momento de louvor não é para nós. Nós somos muito privilegiados de poder participar desse momento e de que, ainda assim, em tamanha misericórdia, o Senhor use desses momentos para falar conosco. Ele usa desses momentos, ele usa das canções, ele usa de um irmão para orar pelo outro, para falar conosco, mas esse momento não é para nós. Esse momento é para exaltar o Senhor, é para glorificar Ele pelos feitos dEle, glorificar Ele por aquilo que nós nem vimos fazer, mas nós ouvimos aquilo que Ele fez, nós sabemos a história. É para glorificá-lo, não como um ritual que a gente vem aqui, a gente para, a gente levanta a mão, a gente canta uma canção, mais do que uma canção, o Senhor quer o nosso coração. O nosso coração entregue a Ele, o nosso coração desejoso pela presença dEle, o nosso coração que anseia pelo Senhor, um coração que deseja o Espírito Santo, que deseja o mover dEle e ver a sua glória manifesta. E quando a gente fala de entrega, eu sempre me lembro de uma outra mulher, que é uma das minhas passagens favoritas, mas eu lembro de uma mulher que desafiou ali uma situação para poder chegar aos pés de Jesus. E ela desafiou os costumes da sua época, porque ela estava ali numa sala rodeada de homens, os apóstolos, né? Eles estavam todos juntos com Jesus, e ela entra nessa roda que ela não era bem-vinda, por mais que ela pudesse estar ali em volta, talvez servindo, ela não era bem-vinda a se sentar aos pés de Jesus e ouvir. Pela sociedade, ela não era bem-vinda. E houveram pessoas que viram aquilo que ela fez e foram contra ela. Mas a gente vê uma mulher que avança aos pés de Jesus para derramar o seu perfume, derramar a sua adoração. E só para isso.
ela foi lá para isso, ela foi lá com essa intenção, ela pegou, ela foi intencional. Ela não foi por acaso, estava ali. Aquilo era algo precioso para ela, aquele perfume era algo muito precioso que ela tinha. E com certeza estava guardada as 7 chaves, porque valia muito dinheiro, né? E qualquer um poderia pegar se tivesse assim no meio da sala. Então ela foi intencional, ela foi até onde ela tinha isso guardado. Ela pegou isso guardado, ela se jogou aos pés de Jesus, ela quebrou esse perfume, ela lavou os pés de Jesus, ungiu ele com esse perfume e ela secava os pés de Jesus com seus cabelos. Houve uma entrega ali, houve uma devoção naquele lugar. E uma entrega genuína e generosa ao Senhor. Ela não precisava ter feito isso, mas ela o fez, porque ela amava Jesus. E aquilo significava muito mais para ela do que ter aquele perfume guardado. A adoração, a entrega, valia muito mais do que ter um perfume guardado no armário. E aquilo que custava tanto para ela, aquele perfume tão precioso, encheu o ambiente. A adoração dela encheu o ambiente, o louvor, o perfume que saiu encheu o ambiente, ainda que até aqueles que não concordavam com o que ela estava fazendo, aqueles que a criticaram pela sua ação, sentiram o cheiro do perfume que ela tinha derramado. Sentiram o perfume que ela tinha derramado. E Jesus, que era o mais importante, recebeu a sua adoração. Jesus recebeu a adoração daquela mulher que desafiou aquele ambiente para estar aos pés dele. E a gente nem precisa ir tão longe assim. Sabe, a gente não precisa estar desafiando ambiente nenhum aqui no Brasil. Nesse momento, a gente saiu da nossa casa, a gente veio aqui para a igreja para estar na presença do Senhor, para estar em comunhão, para fazer algo que a gente já está acostumado a fazer nas quartas-feiras. E a gente não precisou ser escoltado para estar aqui, a gente não precisou vir em segredo. Se alguém te perguntasse na rua para onde você está indo, você falaria, eu estou indo para a igreja, sem problema nenhum. A gente não precisa passar por isso. E muitas vezes a gente deixa de apreciar esses momentos que são um privilégio para nós, deveriam ser um privilégio para nós. E, além disso, como a gente pode adorar alguém que a gente não conhece? Como nós poderíamos ter essa ação e entender e fazer tudo isso com intencionalidade, sem conhecer a Jesus, sem ter intimidade com Jesus? Porque como nós seríamos direcionados por Ele, escolhidos por Ele, como nós falamos no início, sem conhecer Jesus, sem ter um ouvido sensível para ouvi-lo, sabe? Sem ter intimidade com o Senhor. A gente vê nesse momento do louvor de Maria aqui, uma pessoa que derrama palavras profundas pelo Senhor. Eram palavras que vinham do seu coração, mas, além disso, elas também vinham das Escrituras. Maria estava falando aqui, se você lê isso aqui, você pensa, meu Deus, mas eu já li isso em algum lugar. Porque são palavras, ela falava aquilo que ela conhecia. Eram palavras que refletiam as Escrituras e a história do seu povo. Então, quando ela diz aqui assim, demonstra misericórdia a todos que o temem, de geração em geração. O seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes e os seus tronos, e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. A gente vê referências aqui a várias partes das Escrituras. A gente vê os Salmos 103:17. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura a eternidade e a eternidade. E a sua justiça se estende até os filhos dos filhos, de geração em geração. Isaías 40:10. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Salmos 18:27. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Nós vemos até um início da oração dela com algo muito parecido com a oração que Ana fez ao Senhor em agradecimento pelo seu filho Samuel. A Maria inicia a oração com: a minha alma exalta o Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E em 1 Samuel 2:1, a gente vai ver Ana orar da seguinte forma: o meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. A Maria, ela conhecia o Deus que ela estava adorando naquele momento. E assim como nós precisamos conhecê-lo,
Como nós vamos adorar um Deus que nós nem sabemos o que fez? Quando alguém nos pergunta por que você adora a Jesus? Ele morreu por mim, ele me salvou, mas Jesus, ele vai muito além. Ele vai muito além. O sacrifício de Jesus vai muito além para a gente ficar no básico. A gente tem um livro inteiro sobre Jesus. Esse livro inteiro que está nas nossas mãos, graças a Deus, disponível para nós, fala sobre Jesus. E quantas vezes a gente deixa isso de lado? Quantas vezes a gente não para apreciar e para olhar quantas vezes nós vemos falar sobre Jesus nessa palavra que Ele nos deixou. O Senhor nos deixou um livro inteiro para conhecê-lo. E que nós poderíamos passar a nossa vida inteira só lendo. E a gente não conheceria tudo que o Senhor tem para nos mostrar. Ainda haveriam coisas mais profundas. O Senhor quer nos levar mais profundo. E a gente insiste em ficar no raso. A gente insiste em ficar no raso porque é mais fácil. A gente insiste em ficar no confortável. Mas ir mais fundo significa estar mais perto do Senhor. Ele tem águas que não batem nos tornozelos, que não batem nos joelhos, nos ombros. Tem águas muito mais profundas no Senhor. E o Espírito Santo de Deus está disponível para nós buscarmos e adorarmos ao Senhor. Hoje a presença de Deus está disponível para nós. Nessa época aqui, Maria ainda precisava ela precisava ter todo um momento de uma entrega para o sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. E, enfim, existia todo um ritual a ser feito. Né? Existia uma pessoa, um mediador. Hoje em dia, nem isso. Nós temos o Espírito Santo aqui nesse momento. Se você fechar os seus olhos agora, o Espírito Santo do Senhor está aqui nesse lugar. Na sua casa, o Espírito Santo do Senhor está lá. Quando você vai se deitar, o Espírito Santo do Senhor está lá. Quando você se levanta para sair da sua cama, o Espírito Santo do Senhor está lá. E aqueles que não saem da cama, o Espírito Santo do Senhor está lá. Ele está disponível a todos nós. E a gente tem liberdade para estar na sua presença. A gente tem liberdade para estar com o Senhor. O sangue dele foi suficiente. O sangue de Jesus foi suficiente para nos libertar de todo pecado que poderia nos afastar da presença dele. E nós temos livre acesso à presença de Jesus. Mas a gente está muito acostumado com a presença de Jesus. A gente está muito acostumado com a manifestação do Senhor. Quando a gente vê aqui nos domingos, glória a Deus por isso, nas quartas-feiras o Senhor se mover, mas a gente está acostumado demais, e às vezes a gente não aprecia esse momento, a gente não entende a raridade do que a gente está vivendo, sabe? O Senhor está disponível, mas é um privilégio. Estar na presença do Senhor é extraordinário, não deve ser tratado por nós como algo comum e ordinário, mas algo extraordinário. Vai além, o Senhor vai além. E a gente tem tratado como algo comum. A gente precisa entender que, às vezes, a gente precisa parar e pensar. Eu faço esse exercício comigo, às vezes. De parar para entender, assim, minimamente que seja, sabe? Que Deus, Ele está sobre todas as coisas. Tudo que a gente conhece de maior, Deus é muito maior do que isso. Eu paro para pensar, às vezes, que eu gosto muito desse tema, sobre o universo, sim. Os cientistas dizem que ele está em expansão, né? Gente, demoraria bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Demoraria bilhões de anos, gente, bilhões. Talvez muito mais que isso, eu nem tenho 100% de certeza de quantos anos precisaria para ir de uma ponta a outra do universo. Isso é tudo muito grande. Para você ir daqui ali no Japão já demora mais de 12 horas, sabe? É muito tempo, 24 horas. Enfim, demora muito. Tudo que nós conhecemos de mais grande, de maior, de mais alto, tudo isso é tão pequeno perto do nosso Deus. Ele está acima de todas essas coisas.
o que é uma dificuldade que nós temos passado na nossa vida, o que é um perrengue para nós, pode ser muito, mas para o nosso Senhor é só mais uma coisa que Ele pode fazer. É só mais um cuidado que Ele vai mostrar na nossa vida. Ele é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior do que todas as coisas que nós vemos, que nós podemos tocar, que nós podemos imaginar. Tudo isso, o Senhor é muito maior do que tudo isso. Ele está sobre tudo e o poder de todo o universo, toda a autoridade está sobre Ele. Mas ainda desse tamanho, Deus escolhe o nosso coração para habitar. Ele poderia ter escolhido qualquer planeta, ele poderia ter escolhido qualquer galáxia, ele teria à disposição dele. Mas ele escolheu o nosso coração para habitar. Ele escolheu estar conosco todos os dias. E isso é maravilhoso, isso é mais do que extraordinário. E a gente se esquece que o Senhor vê as nossas preocupações, sabe? A gente esquece que o Senhor mesmo desse tamanho, Ele vê as nossas preocupações, as nossas dificuldades. Isso é incrível mesmo, mas a gente não pode permitir que essas coisas que nós vivemos interfiram na nossa adoração ao Senhor. Esse Deus que nós conhecemos, a nossa adoração ela não pode estar condicionada à situação que eu estou vivendo. A minha entrega ao Senhor ela não pode estar condicionada a uma tristeza, a uma dificuldade, a uma alegria, ou a um desespero, uma euforia. A nossa adoração ela não pode estar sendo guiada pelos nossos sentimentos, pelas nossas situações. Ela é guiada apenas por quem Deus é. Nós adoramos a Deus por quem Ele é, e Ele é imutável. Ele é imutável. Então, nossa adoração não pode mudar e ser levada pelos nossos sentimentos. Qualquer coisa que nós estejamos passando não pode interferir nisso. Ela precisa ser firmada no Senhor e Ele não muda. A nossa adoração precisa ser firmada no Senhor. E a gente deve adorar Ele, independente dos nossos sentimentos, independente das nossas preocupações. A gente precisa adorar o Senhor e voltar o nosso coração para Ele. Então, ao longo da vida de Maria, nós vemos uma mulher que, mesmo com tantos desafios, com tantas dificuldades, e com responsabilidades, com incertezas, ela escolheu confiar no Senhor. E essa foi a posição dela. Esse foi o posicionamento dela, de ser serva, de estar disponível e adorar ao Senhor, mesmo em meio a uma dificuldade, mesmo em meio a uma situação que ela não saberia como ela ia sair dali. O Senhor a colocou e o Senhor a tiraria, o Senhor cuidaria dela. E ela entendeu que ser escolhida por Deus não significava que ela teria uma vida fácil, mas que a entrega, ela escolheria viver com entrega, gratidão e exaltação ao Senhor. Então, que assim como ela, a gente também possa, quando escolhidos pelo Senhor, que nós já fomos, todos fomos, mas quando nós somos escolhidos para fazer parte da história do Senhor, nós somos chamados não para viver um propósito, mas para desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós somos chamados não só para viver em comunidade, em igreja, para contar uma história, para viver a nossa vida, mas também para criar um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento íntimo, conhecendo Ele de verdade. Conhecendo o Senhor de verdade pela sua palavra, por quem Ele é, através do seu Espírito Santo. Que a gente possa aprender com a história dela, de não apenas pedir para o Senhor, mas adorar ao Senhor. E não questionar o Senhor, mas confiar nele. E não viver pelas circunstâncias, mas permanecer firmes em quem Deus é. Que a nossa vida seja marcada por uma fé que se entrega, por um coração que conhece ao Senhor e por uma adoração constante, que não depende das circunstâncias. E eu peço que o Senhor sonde o nosso coração para que a gente possa estar mais perto dele. Que a gente possa entender o desejo dele por nos usar. E que nós possamos continuar a adorá-lo, independente de todas as situações, tudo aquilo que nós podemos viver.
Então, nesse momento, quero convidar você a fechar os seus olhos, que nós possamos agora orar. Eu vou orar.